Eu também preciso fazer alguns agradecimentos, afinal, como disse a Dália, eu acho que é um momento realmente histórico para a FEPAL, não só por estar elegendo, por ter eleito a segunda mulher. No solo por haber elegido a la primera mujer negra, yo creo que eso es muy importante, es algo de... E por isso eu quero, antes de começar a falar, fazer alguns agradecimentos. Há muitos anos, quando eu fui entrevistada para ingressar na Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, um entrevistador, el primero de los tres, me perguntou... A psicanálise tinha me ajudado. E eu descobri, naquele instante, com a pergunta dele, que eu levei alguns segundos para responder, que ele tinha me ajudado a acreditar que eu poderia ser psicanalista, a psicanálise, o meu analista. Apesar das inúmeras dificuldades que eu enfrentara na minha vida, que eu podia ser psicanalista. E eu descobri também, naquela conversa, muito jovem ainda, que foi o meu desejo que me conduziu por esse caminho. Então, eu agradeço a esse entrevistador, que eu acabei não convivendo com ele, porque ele foi morar em Israel, Elial Feldman, que com a sua pergunta fez um ato analítico. Eu preciso também agradecer a minha avó paterna, Terezinha de Jesus, que pela sua luta para sair das correntes imaginárias da escravidão, nascida na lei livre, esperou os seus filhos crescerem para retirá-la da fazenda onde ela nasceu. Ao meu pai, todos falecidos, meu pai, que já está falecido, que aos 12 anos de idade saiu sozinho de Óbidos, em Belém do Pará, para estudar no Rio de Janeiro, pois ele ganhara uma bolsa de estudos e veio estudar aqui no Rio. E ele sempre costumava dizer que só os estudos podiam nos dar a carta de alforria, que só ele me levaria a outros lugares. Também quero agradecer minha mãe, que já morreu, que com seu amor e olhar me fez acreditar que eu podia e me fez enfrentar inúmeras barbaridades pelas quais eu passei na vida. Também não posso deixar de agradecer as mulheres negras que lutam para transformar um mundo que ignora, que aprisiona e que discrimina. Aos meus mestres, todos os meus mestres, da minha sociedade, aos meus amigos, colegas da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, por todo o aprendizado e convivência. A Cíntia Xavier de Albuquerque e os diretores que ela presidiu na direção da FEPAL, porque apostaram nos meus projetos. A Lúcia Palazzo, presidente da SBPRJ, que lançou meu nome para estar nesse lugar e foi uma companheira assim, incansável nesse período. A todos os presidentes, delegados e membros que apostaram e que estão apostando nesse caminho. Ao Andrés, à Dália, ao Carlino, à Samanta e a toda a diretoria que agora se despede e que nesses 2 meses foram um suporte para mim e para a diretoria que agora está assumindo. Aos queridos colegas que aceitaram assumir esse compromisso comigo. Bem, eu vou pedir a vocês paciência, porque eu agora quero apresentar a vocês o programa de chapa para a gestão da FEPAL de 2022-2024. Queridos colegas, amigos, presidentes, delegados e membros da FEPAL, a nossa intenção com esta comunicação é esboçar, em linhas gerais, o que pensamos ser importante explicitar como ponto de partida de um trabalho que se desenvolverá a partir da soma das diferentes forças e do pensamento dos diferentes membros que compõem esta chapa. Partiremos de um eixo como linha dos caminhos que pretendemos tomar, uma psicanálise democrática. Vivemos um momento conturbado, no qual o mundo se encontra às voltas com problemas de natureza econômica,
política, ética, ambiental e etc., em que o espaço social sofre de carência do desejo do bem conviver. Ao mesmo tempo, fomos lançados em um grave desastre sanitário, resultando na necessidade de distanciamentos físicos e nos enormes sofrimentos e prejuízos físicos, emocionais, materiais e morais decorrentes dessa situação. O meio ambiente anuncia um colapso e o planeta pede socorro devido aos problemas de desmatamento, queimadas e de poluição da atmosfera e das águas. Mudanças climáticas nos alertam quanto à necessidade de mudarmos o nosso olhar em relação ao outro e no tocante à natureza. A crise ambiental com a qual nos deparamos é um ataque ao narcisismo de nossa espécie por acreditar-se com o domínio de todas as coisas. No momento atual, a convivência e o bem-estar comum estão em risco. A humanidade está em perigo quando grupos extremados se encaminham para ou estão no poder, negligenciando valores fundamentais à vida. A América Latina, marcada historicamente pela colonização dos impérios espanhol e português, com algumas exceções, traz em si, na sua formação, o experimento da necropolítica, de matança real e simbólica, de matanças invisíveis, que, nas palavras do filósofo e historiador camaronês Achille Mbembe, significa a soberania e o controle sobre a mortalidade, e a definição da vida como implantação e manifestação de poder, a capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Atravessada, pois, pela invasão colonial e pela eliminação de povos e idiomas originários, a América Latina sofre da fragilidade do desejo de separação, de hierarquização de suas populações, de guerras ocultas e dissimuladas, fundamentadas pelas marcas afetivas desse tempo passado. É, portanto, frágil quando estratégias do autoritarismo desafiam os pactos que estabelecemos para viver em sociedade. Pois vem daí também, das colonizações, a questão do poder, que se manifesta na linguagem. As ideologias presentes no discurso, tal qual vemos na história de Caliban, personagem central da peça Tempestade, de Shakespeare, que não por acaso nomeia a publicação oficial da FEPAL. É relevante que prossigamos com o projeto Ponte entre Línguas, espanhol e português, que busca, além de favorecer a comunicação entre nós, romper barreiras que nos separam para criar uma travessia fluida e constante que aproxima mundos, culturas e psicanalista, preservando as nossas diferenças. Neste sentido, a psicanálise, suas instituições e seus membros têm o compromisso de avaliar e de acompanhar a história e as mudanças no campo sociocultural e de exercitar o trabalho sistemático de reflexão e de prática que promovam uma psicanálise democrática, inclusiva, que abarque todo o corpo psicanalítico e se envolva, que discuta e que se pronuncie diante dos problemas da sociedade, que atue de maneira horizontal, considerando toda a diversidade que nos organiza como Federação Psicanalítica da América Latina. Apoiados neste ponto de vista e no interesse pela investigação do mal-estar contemporâneo, tendo nesta empreitada a problemática da subjetividade como ponto fundamental, entre aspas, uma vez que o mal-estar está sempre referido ao sujeito
e produz sofrimento nas individualidades, fecho aspas, Joel Birman, consideramos importante inscrever os terrenos pelos quais pretendemos adentrar, utilizando-nos das ferramentas psicanalíticas. Pensamos em uma FEPAL atenta à realidade social, econômica e política de nosso continente e de nosso tempo, preocupada com a progressiva deteriorização da realidade política, do discurso democrático, inquieta com o avanço dos movimentos populistas e com os diferentes sinais que encorajam narrativas baseadas no ódio e na rejeição do que é diferente, com a exclusão arbitrária e acrítica que fomenta as desigualdades socioeconômicas. Estamos alarmados com a proliferação da comunicação massiva, instantânea e global, seja através dos meios de comunicação de massa ou através das ações das redes sociais, mas com base em mentiras e julgamentos sumários na mídia que respondem aos interesses dos grupos de pressão. São mensagens que carecem de uma reflexão séria ou estão imunes a uma comparação com a veracidade do que está sendo comunicado. Nossas propostas, em razão do compromisso com a verdade na qual se baseia o ofício psicanalítico e considerando a sua progressiva deterioração como valor na política, no discurso social e na vida cotidiana, devido ao impulso dos discursos populistas, a divulgação de falsas notícias e os debates baseados na total falta de crítica ou verificação, propomos, incentivamos e apoiamos a criação de espaços de reflexão e intercâmbio entre as sociedades, membros da FEPAL e os diferentes atores da realidade política, econômica e social da América Latina. Com efeito, o complexo fenômeno do racismo, sua política e economia, com todo o isolamento que ele promove das populações originárias, indígena e negra, com repercussões notáveis em nossas instituições e clínicas particulares, será pauta considerável de discussões para que, alicerçados na conversa psicanalítica, na arte de interpretar e de ressignificar, consigamos promover mudanças, gerando um novo panorama na psicanálise. Outro caminho substancial é a reflexão sobre o corpo, sexualidade e gênero, a partir da perspectiva psicanalítica, em permanente diálogo com os diversos campos do saber. A temática da sexualidade, tomada como um dos agentes centrais para a compreensão da subjetividade e da vida psíquica, precisa retomar a sua importância na comunicação psicanalítica, seja ela no espaço privado da clínica, seja nos espaços de interlocução com nossos pares e outras disciplinas para avançar e expandir o conhecimento. Retomar os estudos e os debates a respeito da prática grupal, conferindo-lhe um lugar de pensamento no interior da formação psicanalítica. Investigar, a partir do discurso freudiano e dos pós-freudianos, o trabalho do inconsciente na estrutura grupal, concebido no encontro de vários indivíduos, considerando que a experiência psicanalítica nos interroga em relação ao individual e ao individualismo. Lidamos com um sujeito transindividual, transgeracional, colecionador de registros e marcas de identificações. Por este ângulo, estimular a inclusão curricular de seminários teóricos e práticos nos departamentos de comunidade e cultura.
Temos o objetivo de dar continuidade à convocação de psicanalistas que trabalham ou que trabalharam na rede pública ou em universidades, desenvolvendo atividades importantes nesses espaços, através do pensamento e do ofício psicanalíticos. Com interesse em contribuir com a qualidade da formação psicanalítica nos institutos das sociedades componentes, gostaríamos de manter o intercâmbio de experiências entre analistas em formação. A FEPAL, em coordenação com a Organização de Candidatos da América Latina, OCAL, pode promover e implementar alternativas com os diferentes institutos para que estas instâncias de intercâmbios possa ocorrer através de estágios, intercâmbios pedagógicos, participação remota em seminários de outros institutos, nos moldes do que ocorreu em 2020 e 2021, por exemplo. O compartilhamento de experiências e de transmissão entre diferentes realidades provou, ao longo dos anos, ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento do pensamento crítico sobre a formação psicanalítica, que resulta em uma melhoria substancial no nível dos institutos e das sociedades. A mesma experiência também pode ser implementada em coordenação com a Comissão de Formação e Transmissão de Psicanálise e com o Instituto Latino-Americano de Psicanálise, ILAP, para aqueles países latino-americanos onde ainda não existem sociedades componentes, como, por exemplo, Cuba e regiões longínquas do Brasil. Ainda nesta direção, pretendemos estimular que os institutos de formação psicanalítica da América Latina criem bolsas para indígenas, afrodescendentes e imigrantes. Esta ação tem por objetivo somar outras vozes às nossas, mudando o perfil no ambiente psicanalítico, que tradicionalmente é composto pela camada mais rica da sociedade, tornando-o demasiadamente elitizado. Neste sentido, a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, Rio 2, e a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre foram corajosas, pois ampliaram o acesso à formação psicanalítica, rompendo com um modelo de seleção que, ainda que inconscientemente, deixa uma parcela da sociedade, deixa uma parcela importante dos postulantes fora desse processo. As sociedades citadas criaram bolsas sociais e étnicas de 100% de gratuidade para aquela parcela da sociedade civil que, em geral, fica excluída devido a problemas econômicos e socioculturais. Esta iniciativa vem sendo implementada em algumas sociedades de psicanálise no Brasil. Outro assunto do nosso interesse são as migrações. Elas fazem parte da história da humanidade. São processos árduos de integração que naturalmente geram sofrimento e intenso trabalho psíquico por parte dos migrantes, assim como um exaustivo trabalho na busca por oportunidades de mudança de vida por motivos e necessidades variados. A integração não se dá sem tensão, elaboração e elaboração por parte dos que se arriscam a encontrar um novo lar e também das sociedades que os recebem. Contudo, não é raro que fronteiras se fechem a este outro que muitas vezes encontra-se em condição de total desamparo, de discriminação e estigmatização. Interessa-nos esta circulação pelo mundo com suas dores e alegrias, e investigar os caminhos que têm levado sujeitos e grupos da escuridão à luz ou ao mais profundo terror, quando não à morte. Acreditamos que é necessário abordar essas complexas questões, construindo pontes com outras disciplinas,
porque um único ponto de vista não é suficiente para abarcar a complexidade dos assuntos. Essas conversas, racismo, corpo, sexualidade, gênero, migração, etc., no mundo e na clínica, são essenciais no seio da comunidade FEPAL, por serem elas fundantes de relações de poder que reproduzem através dos séculos, que se reproduzem através dos séculos e que reverberam nos consultórios e no corpo da instituição. Entendemos que o objetivo principal da coordenação científica deve se concentrar na elaboração do congresso, que ocorrerá no Rio de Janeiro, em 2024, e que este deve ser o ponto de chegada dos 2 anos de trabalho conjunto com as diretorias, comissões, áreas do Conselho Diretor da FEPAL e federadas. A ideia é que a coordenação científica, alinhada aos princípios e pautas da nova gestão, traga sua marca no modo de conceber as necessidades e prioridades da FEPAL, tomando o cuidado de manter projetos que se mostraram relevantes. Entre os nossos projetos, consideramos retomar os encontros clínicos e interfederativos, uma vez que a distância de 2 anos e meio nos privou de trocas com o calor da presença do corpo. A prática clínica nos demanda constante consideração e a ampliação de nossos conceitos com o olhar voltado para os problemas que nos chegam e com um incessante trabalho reflexivo sobre o nosso fazer diário. Na gestão da coordenação de crianças e adolescentes, com horizonte em uma psicanálise democrática, pretendemos contribuir, dando continuidade e enriquecendo o que vem sendo produzido. Neste setor, também pensamos em uma proposta de abertura na qual a diversidade e a diferença sejam pensadas em atividades teóricas e clínicas. Em vista de nossa experiência nos últimos 2 meses, quando da postulação à eleição à gestão da FEPAL 2022-2024, propomos mudança estatutária em relação ao período de eleição. Verificamos a complexidade da instituição com suas várias diretorias, comissões, grupos de estudos, grupos de pesquisa, órgãos vinculados como o ILAP e VIVIPSI, e o tempo demandado para o mínimo conhecimento de cada uma dessas áreas. Pensamos que seria produtivo para gestões futuras que a eleição ocorresse no final do 3º semestre da diretoria em vigor, no mês de junho, e que o presidente e o secretário-geral eleitos possam participar dos últimos 6 meses da administração vigente. Assim, os líderes da diretoria futura poderão ter um panorama geral da instituição, conhecendo com relativa proximidade as instâncias da FEPAL. Esta medida seria semelhante, guarda alguma semelhança com o processo, o funcionamento eleitoral da IPA, com o intuito de aproximar as federadas do gerenciamento da FEPAL, pensamos em criar um elo de comunicação diretamente com as sociedades. A ideia é que cada membro da diretoria seja responsável pela transmissão direta de informações e de escuta das demandas, participando periodicamente de uma reunião oficial da sociedade a qual estará ligado, sociedade ou associação. Ao formarmos a chapa que ora se apresenta, tivemos a preocupação de incluir membros das 3 regiões que nos concedem, de dialogar com presidentes e com colegas cuja experiência é reconhecida em nosso ambiente.
iniciamos encontros na medida em que íamos nos agregando e ocupando os cargos para compor a diretoria, com o propósito de afinarmos as diferenças e de buscarmos um senso comum, mas com a premissa da construção de uma psicanálise democrática, de uma cartografia a qual possamos recorrer na feitura da gestão dos interesses da comunidade pertencente à Federação Psicanalítica da América Latina. Baseada nessas ideias, apresento os colegas que me acompanharão na gestão da FEPAL no biênio de 2022 a 2024. Conselho Diretor da Federação Psicanalítica da América Latina. Bem, a minha suplente, Joyce Goldenstein, que não está aqui hoje presente, por um motivo familiar. A minha suplente, não, a minha secretária-geral, o meu suplente, Sérgio Leucovitch, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a Joyce, que também é da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, a suplente da Joyce, que é a Ana Vélez de Sanches Porcela, que é da Sociedade Psicanalítica de Brasília, o tesoureiro Pablo Santander, que é da Associação Psicanalítica Chilena, o tesoureiro suplente Juan Ditzborn, que é da Associação Psicanalítica Chilena, a coordenação científica, que é Marina Massi, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, a coordenação científica suplente, Maria Cristina Fulco Fernandes, da Associação Psicanalítica do Uruguai, a diretora de publicações, que é a Adriana Pontelli, da Associação Psicanalítica de Córdoba, diretora de publicações suplente, que é a Gisela Gorrese, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, o diretor de sede, que é o Álvaro Zais, da Associação Psicanalítica do Uruguai, o diretor de sede suplente, que é a Ana Irigoyen, da Associação Psicanalítica do Uruguai, a diretora de Comunidade e Cultura, Diana Etelzac, da Associação Psicanalítica de Buenos Aires, a diretora de Comunidade e Cultura suplente, Alicia Irma Bricenho, de Mendoza, da Sociedade Psicanalítica do México, diretora do Conselho Profissional, Maria Pia Costa Santolala, Sociedade Peruana de Psicanálise, diretora do Conselho Profissional suplente, Márcia Patrícia Infante, da Sociedade Colombiana de Psicanálise, coordenadora de crianças e adolescentes, Zoila Beatriz Ortiz, da Sociedade Colombiana de Psicanálise, coordenação de crianças e adolescentes, Anabela Souza de Brostella, Associação Panamenha de Psicanálise, Comissão Fiscal, presidente da Comissão Fiscal, Abel Mário Feinstein, da Associação Psicanalítica da Argentina, presidente da Comissão Fiscal Suplente, Renato Marcelo Canone, Associação Psicanalítica Argentina, membro da Comissão Fiscal, Roberto Serpella, Sociedade Peruana de Psicanálise, Joelma Dibo, suplente, Joelma Dibo Vitoriano, Sociedade Psicanalítica de Mato Grosso do Sul, membro da Comissão Fiscal, Maria Irene Poçada, Associação Mexicana de Psicanálise, Associação Mexicana para a Prática, Investigação e Ensino da Psicanálise, membro da Comissão Fiscal, Consuelo Ortega, Sociedade Freudiana da Cidade do México. Bem, terminei.